Seja uma vez mais bem-vindo ao Show de Notícias. Recuperamos uma notícia que está a marcar esta terça-feira. Faleceu Miguel Portas, o eurodeputado fundador do Bloco de Esquerda. Faleceu esta tarde em Antuérpia, aos 53 anos, vítima de doença prolongada, um cancro do pulmão. No caso, licenciado em Economia, Miguel Portas, um homem do jornalismo e da política, foi essencialmente um cidadão do mundo e de causas. Encarou a sua própria doença, como fazia sempre tudo, de frente e sem rodeios. Miguel Sacadura Cabral Portas nasceu em Lisboa a 1 de maio de 1958, filho do arquiteto Nuno Portas e da economista Helena Sacadura Cabral. É irmão de Paulo Portas, atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, e também da empresária Catarina Portas. Miguel faleceu hoje, ao final da tarde, vítima de cancro no pulmão, doença que lhe tinha sido diagnosticada no ano de 2010. Uma notícia de última hora que está a marcar a atualidade nacional. Também um sismo de magnitude 3.2 na escala de Richter foi registado esta terça-feira de madrugada ao largo do arquipélago da Madeira, com epicentro a 8 km a nordeste da Deserta Grande, no subarquipélago. O Instituto de Meteorologia confirma que, até ao momento, este sismo não foi sentido pela população. Celebra-se esta quarta-feira o 38º aniversário do 25 de Abril. Este ano, a cerimónia de homenagem àquela que é chamada de Revolução dos Cravos não irá contar com a presença da Associação 25 de Abril e de figuras históricas do PS como Mário Soares e Manuel Alegre. Os militares justificam o boicote aos atos oficiais nacionais com o facto de considerarem que a linha política seguida pelo atual governo deixou de refletir o regime democrático herdeiro do 25 de Abril. Pela primeira vez em 38 anos de comemorações da Revolução, onde foi o povo que mais ordenou, este ano Mário Soares não vai marcar presença nas cerimónias oficiais do 25 de Abril. O antigo presidente da República e fundador do PS, que já tinha confirmado que iria à cerimónia no Parlamento esta quarta-feira, decidiu voltar atrás na sua decisão, depois de saber que a Associação 25 de Abril não iria participar nas celebrações. Entretanto, também o socialista histórico Manuel Alegre anunciou que estará ausente da sessão solene agendada para a Assembleia da República. A decisão do ex-candidato presidencial foi transmitida à agência Lusa e é justificada pelo facto de, na sua perspectiva, não fazer sentido estar presente na cerimónia no Parlamento sem a comparência dos militares que fizeram a Revolução de 25 de Abril de 1974. Segundo um manifesto intitulado Abril não desarma, divulgado em conferência de imprensa pela Associação 25 de Abril, os motivos para a ruptura entre os militares e a liturgia comemorativa oficial residem na natureza da governação atual. Apesar de não participar nas comemorações oficiais, a Associação 25 de Abril vai realizar hoje mesmo um jantar para assinalar os 38 anos da Revolução e amanhã vai participar, como já é habitual, na manifestação marcada para as 15 horas entre o Marquês de Pombal e o Rossio. A associação diz estar contra as mais recentes medidas de austeridade do governo e a diminuição das garantias sociais e laborais. Por isso, os militares apelam à mobilização do povo para salvar o país. Polémicas à parte, é hora de celebrarmos e de assinalarmos essa data de 25 de Abril de 1974. Portanto, hoje no Show de Notícias temos dois convidados para conversar sobre esta data, uma das mais importantes do nosso país. Álvaro Nazaré foi jornalista que esteve muito ligado ao 25 de Abril de 1974. Ricardo Pinto é um recém-licenciado, obviamente não viveu aquele 25 de Abril, mas certamente vai dar-nos aqui a sua visão do 25 de Abril. Era uma vez um país onde entre o mar e a guerra vivia o mais infeliz dos povos à beira-terra. São estes os 4 primeiros versos do poema As Portas que Abril abriu, de João Ari dos Santos, escrito mais de um ano depois da Revolução, portanto em 1975. Avançando 38 anos, ainda somos assim tão infelizes? Creio que a felicidade é um bem que todos nós perseguimos sem cessar, independentemente de a sentirmos momentaneamente.
O que é facto é que os ideais de Abril, as tais portas a que se refere a Área dos Santos, foram de facto portas que foram colocadas à disposição de um povo. Não basta dizer que somos uma democracia para sermos todos democratas, nem sempre é assim. Mas foram colocadas nas nossas mãos as perspectivas de um futuro que estão exatamente sustentadas nos ideais do 25 de Abril. E o 25 de Abril ocorreu com toda a naturalidade naquele tempo, porque de facto o regime estava tão débil que não foi uma surpresa de maior para toda a gente. Ocorreu naturalmente pela via que era a mais óbvia, a via militar, porque o povo não tinha de facto grandes condições para, enfim, levar a cabo uma rebelião. O regime estava fragilizado e tudo indicava que a todo momento poderia de facto acontecer um golpe de Estado, tanto mais que uns dias antes, 25 de Abril, a 16 de Março, já nas Caldas da Rainha tinha havido um primeiro movimento. Recordo-me de o Marcelo Caetano, o então Presidente do Conselho de Ministros, chamar-lhes alguns tontos, uns rapazes, uns jovens oficiais, que, enfim, tinham algumas ideias estranhas para, enfim, alterar aquilo que era o rumo normal do país, e nesse momento era, de facto, muito importante, e foi a razão de o regime ter provavelmente durado tanto tempo, era a questão do ultramar, que era muito grata ao regime, aos ultras, que não viabilizavam qualquer tipo de abertura. Portanto, o 25 de Abril aconteceu com um encanto que todos dele conhecemos e nos lembramos, tanto mais que não houve praticamente feridos, não houve nenhum drama de maior. Aconteceu que foi uma revolução, como ainda hoje conhecemos, chamada de Cravos. Mas o que é impressionante aqui, ainda em relação ao poema de João Carlos Ária dos Santos, as portas que Abril abriu, é que está perfeitamente atual. Sim, como sim. A abertura, os primeiros versos, continuamos assim infelizes, sem crédito. Nós temos que, muitas das vezes, penso, olharmos bem ao espelho e vermos se, de facto, nos deveremos queixar tanto quanto isso. Nós também temos nas mãos as soluções, porque se é, digamos, ao povo que se entrega ao destino de um país, no que é o seu regime e à democracia de respeito, temos que fazê-lo em consciência e escolher, de facto, aqueles que entendemos sejam os mais indicados para determinado momento. É evidente que os partidos políticos são importantes, indispensáveis numa democracia. Importa em meu entender, que seja com clareza e sem qualquer tipo de ideias que amanhã possam não vir a ser concretizadas, para que as pessoas confiadamente, ou pelo menos tenham confiança no seu regime e nos seus representantes, que é aquilo que efetivamente hoje me parece, não é este hoje, mas é que está a faltar. Há de facto um esticar de sensação nas pessoas, que efetivamente há um afastamento entre governantes e seus representantes, que começa a pressentir que alguma crispação pode existir. E um dado novo hoje é exato o facto da Associação 25 de Abril já dar essa informação. Aparentemente, para os políticos poderá ser a ideia de que haverá protagonismos alheios a esta situação, mas não me parece que seja tão pacífico quanto isso. Penso que é uma atitude que em tudo vai fazer refletir e muito quem neste sobretudo momento... este 25 de Abril, este 25 de Abril de 2012. Eu passava agora, ouvia também... mais nova, exatamente, ouvia uma geração mais nova, o Ricardo. Nós falamos aqui, Ricardo, na primeira questão que o Pedro colocou, da busca pela felicidade. Tu julgas que estás no meio de um povo sofredor, infeliz ou não? O que é que a tua geração procura neste momento? É esta a busca da felicidade? Eu acho que o que a minha geração procura é aquilo que todos procuraram, que é um emprego, uma vida, é o conceito básico da felicidade. Mas claro, nós temos que entender que Portugal sempre foi um país nostálgico, um país que tem a ver com os descobrimentos, com fado, isso mesmo. E então nós somos tristes por natureza, não é? O fado é isso mesmo, é a expressão da nossa tristeza. Ou que tristeza é essa? É uma tristeza especial, de saudosismo, é o quê? É exatamente isso, uma tristeza de saudosismo em relação a acontecimentos como foram os descobrimentos, em que fomos os grandes e fomos os grandes descobridores do mundo. Atualmente não somos tão grandes quanto isso, mas continuamos a ser portugueses e continuamos a fazer grandes feitos, e acho que é isso que o português deveria ter em atenção. Mas Ricardo, quando festejamos todos os anos o 25 de Abril, que sentimento é que desperta em ti? Bem,
Eu acho que qualquer regime que restrinja as liberdades de uma pessoa é mau. No meu caso, isso toca-me especialmente porque eu sou recém-licenciado em jornalismo e um regime como foi o de Salazar e de Marcelo Caetano restringia a liberdade de expressão dos jornalistas. Portanto, eu acho que quando chega a altura do 25 de Abril, o que eu sinto é uma felicidade, não é? Porque alguém batalhou para que eu como jornalista, pudesse ter essa liberdade que tenho agora para escrever as peças conforme bem entender, dentro dos limites, não é? Achas que tens o mesmo sentimento de liberdade do que quem viveu naquela altura? Como assim? Achas que nesta data, todos os anos, tu sentes que estás a festejar com o mesmo sentimento do que aqueles que viveram durante a ditadura? Acho que não, porque a paixão com que as pessoas lutaram pela Revolução é diferente, não é? Uma paixão que a tua geração não teve que sentir, que não viveu aquilo que eu sei é do que eu li. Eu sei que havia repressão, que havia a PIDE, havia a guerra colonial, tudo mais, mas eu não a vivi. É claro que aquilo que eu sinto não é o mesmo que alguém dessa geração sentia. Álvaro, como diria uma personagem de Hermano José, onde é que o Álvaro estava no 25 de Abril? Eu estava, na altura, nos ex-emissores do Norte Reunidos, uma célula já da então emissora nacional, onde tudo se passou de modo muito pacífico. Era uma estação que, naturalmente, não era ligada a muita importância. Soube porque, quando de manhã me preparo para ir trabalhar, a minha mãe, que morava no andar de baixo, ao ouvir-me descer as escadas, dá-me nota de que, muito nervosa, de que havia alguma novidade e havia alguma perturbação em Lisboa. Perdão. Cheguei rapidamente aos estúdios e comecei a ter a informação do que estava a passar, que não me surpreendeu de todo. Não me surpreendeu por um conjunto de informações que, entretanto, já pairavam no ar e que tudo indicava que estaríamos perto de uma situação daquele tipo. Tanto mais que, familiar de um famoso astrólogo, vocês têm cá um programa bem-sucedido de astrologia, sobre quem, de resto, escrevi num livro que foi publicado há não muito tempo, no dia 4 ou 5 de abril de 1974, eu que já tinha respeito por ele, porque ele, em boa verdade, tinha acertado tudo quanto a mim dizia respeito, em termos pessoais, profissionais. De resto, está a falar-nos da obra Professor Horus, Viajante no Tempo. Exatamente. Lançou em 2010. Exatamente. Ele pediu para ouvir aqui no Porto uma emissão da BBC. Colocava-se um copo de água em cima de um rádio. Para que a PIDE não pudesse descobrir que andava ali sinais. Ele debruçou-se. Então começa a falar quase que com os seus botões, mas debruçado sobre aquele aparelho, a dizer que, vamos lá ver, o Marcelo não se aguenta até ao dia 24, vai ser complicado e tal. Ele disse-me a determinada altura, bem, eu só sei que de 24 para 25 não vou estar em Lisboa, porque Lisboa vai ficar muito agitada. E disse-me a terminar a nossa conversa, Álvaro, nós estamos no limiar de uma nova primavera. Nada disto vai ser igual. Eu vi a mão de alguns, ou as mãos de alguns dos protagonistas atuais da nossa política. E o seu ciclo da atividade política até termina tudo nesta ocasião. Portanto, para mim, foi a confirmação de um dado que eu, de algum modo, já tinha sabido através de alguém que interpretava os astros. Mas estava na rádio. A emissão decorreu normalmente porque nem sequer os militares ali entraram, intervieram sim na televisão, na emissora nacional, na Renascença, num caso ou noutro, mas depois no dia seguinte houve de facto um respirar e já pudemos passar a música que era proibida. Logo no dia seguinte? Não tiveram medo que isto pode ser sol de pouca dura? Não tiveram. Sabe que o diretor da então emissora Norte Unidos, ao ouvir aquela emissão, perguntava mal, mas isto é um golpe militar, mas será da direita ou da esquerda? Eu digo assim, como é que pode ser da direita? Não pode da direita, não é? É natural que pudesse haver aqui alguns ultras que ainda quisessem travar a primavera marcelista, etc, etc. Mas Álvaro, explique-nos a nós, que não vivemos o 25 de Abril, como era ser-se jornalista em pleno regime ditatorial. Bom, era seguir as regras do jogo e tentarmos, ao contrário do que, entretanto, o Expresso fez. O Expresso teve uma ideia notável. A partir do momento em que viu tantas notícias cortadas, passou a deixar os espaços dessas notícias em branco. E então deixava lá uma nota para quem sabe ler o Expresso. E então o Expresso era uma folha de retalhos. Notícia, um retângulo em branco e muitas páginas. Naturalmente que a censura, todos os jornais tinham informação que tinham sido visados por Comissão de Censura.
todos os jornais só seriam publicados no dia seguinte, depois divisados pelo lápis azul de Cornejo na Reserva, etc., que faziam as coisas mais disparatadas. Eu integrei alguns grupos de teatro e das 2 peças que ensaiam, nenhuma foi apresentada porque foram censuradas. Os censores não permitiam isso. Portanto, tínhamos uma lista infinita de música pedida, mas, curiosamente, o Rádio Clube Português era tolerante relativamente a algumas canções de Zeca Afonso, mas nos reunidos e na emissora nacional nem pensar. Tanto que quando foram pedir que na emissora nacional transmitisse uma das senhas, uma das canções para que os militares estivessem atentos, o Eduardo Fidalgo, que era na altura um locutor que estava a saber isso, por amor de Deus, eu vou passar aqui o Zeca Afonso, eu 2 minutos depois estou a ser detido aqui até pelo meu chefe, portanto não é fácil. Portanto, tínhamos que conviver e tentar passar de forma subliminar, muitas das vezes, como acontecia com a revista, o teatro de revista, que enfim era um aspecto mais popular e até tolerado, para dizer que havia alguma liberdade entre nós, mas era muito difícil transmitir uma notícia, porque nem sequer, reparem, nem sequer se podia dar a notícia de um suicídio. Ninguém se suicidava neste país. E a notícia era dada com este primor. Certamente já aprendeu isso, vou aprender isso. Ao passar pela ponte Luís I, tropeçou e inadvertidamente caiu ao rio. E por aí adiante, não é? E por aí adiante. E existiriam muitos acidentes, mas não suicídios, pelo menos. Agora, quando, por exemplo, o general Humberto Delgado veio ao Porto e ter-se-á registado no Porto, talvez a maior enchente que alguma vez a cidade e arredores. Sem dúvida. No dia seguinte, nem uma foto, nem uma linha. O resto é dizer de tudo quanto envolvia ações de algumas tertúlias, tudo. E as pessoas que sabiam estavam ligadas a uma oposição eram constantemente vigiadas pela polícia, pela PIDE, mais tarde denominada ou batizada da Direção-Geral da DGS, Direção-Geral de Segurança. Mas muitos deles, como o professor Bacelar, doutor Bacelar, na véspera do 5 de outubro, do 1º de maio, eu pedia lá com uma carrinha, lá, Sr. Doutor, viva, muito boa tarde e tal. Ele já sabia que ia passar a noite numa cela para não haver agitação, porque sabiam que esse estava seguro, não é? Exatamente, para evitar maiores confusões. Ao ouvir isto, Ricardo, tu atualmente tens algum receio de perda de maiores liberdades? Bem, ou da liberdade que pelo menos 25 de Abril devolveu a Portugal? Bem, de uma forma tão direta, eu acho que nós não temos esta perda de liberdades. Mas, por outro lado, com as circunstâncias económicas que atravessamos, nós acabamos por perder um pouco das nossas liberdades. Volto outra vez ao meu caso, que é como recém-licenciado em jornalismo. O que é que a economia faz? Faz com que nós nos restringamos, às vezes, de escrever certas coisas. E isso... Há uma censura económica é isso mesmo, era essa a expressão que eu queria. Grupos económicos controlam a comunicação social. Claro que não é tão direto como era no Estado Novo, em que havia o lápis a arriscar-nos aquilo que nós tínhamos aquilo que eles não queriam, mas, de uma certa forma, nós como jornalistas, e espero que eu venha a ser um jornalista, nós vamos sentindo essa censura, esse constrangimento, não é? Essas expressões. Mas olhando para aquelas imagens icónicas que correram o mundo, imaginas que hoje, com a convulsão atual que existe no nosso país, possamos chegar àquele nível? Não, acho que não. Acho que Portugal já atingiu um nível e é difícil nós retrocedermos tanto para esse nível. Portanto, acho que não seria possível. Um risco de uma ditadura, é isso? Não, uma ditadura do tipo de uma ditadura absolutista de Salazar, acho difícil. Álvaro, gostava que nos dissesse, aqui no Show de Notícias, 2 ou 3 limitações que eram impostas às pessoas, daquelas mais ridículas. As pessoas viviam completamente algemadas. Sim, as limitações eram muitas. Por exemplo, um grupo de estudantes, isto é impensável, e as regras da própria sociedade, a partir da instrução primária, com os livros que naturalmente faziam apologia ao Estado Novo, ao Salazar, ao pai da nação, ao nosso pai e à nossa mãe, quase, e há redações desse tempo que revelam efetivamente a influência que esse tipo de propaganda exercia nas crianças. Os divórcios eram inexistentes? Eram inexistentes e, por exemplo, mesmo que separados, se a senhora esposa quisesse ausentar-se para a Espanha, tinha que ter uma autorização do marido.
mesmo que tivesse sido ele a razão do divórcio. E, portanto, olha, eu espero que se tivessem um filho, ele para meio, enfim, conseguia. Mas se ele quisesse, eu não quero nada com isso, a senhora não ia. Pura e simplesmente. Como tantas outras coisas, um grupo de jovens que se reunisse para conversar numa esquina de um... Era um ajuntamento, não é? Era um ajuntamento. E por isso simplesmente aparecia um polícia e dizia: faz lá, está a tocar a dispersar. Para ter um isqueiro era preciso uma licença especial. Era uma licença. E porquê? Por causa das proteções à fosforeira, etc. Curiosamente, a lei era tão ridícula que dizia que só era permitido usar o isqueiro debaixo de telha. Portanto, para dizer que era só em casa. E em Coimbra, os estudantes tinham uma coisa engraçada. Isto são histórias fantásticas. Colocavam um isqueiro com uma telha em cima para acender o cigarro. Isto são histórias, de facto, de um período negro de Portugal, desta ditadura, mas que, de facto, algumas fazem-nos sorrir, porque hoje vivemos em liberdade graças ao 25 de abril de 1974. Obrigada, Ricardo, e também ao Álvaro pela presença neste show de notícias. Vamos continuá-lo. E seguimos com a síntese nacional. Após uma reunião de 3h30 com Passos Coelho, o GT resolveu dar mais tempo ao Governo para cumprir o acordo de concertação social. Segundo a Central Sindical, o acordo não está a ser respeitado pelo Executivo. Os incumprimentos vão das políticas de emprego às de crescimento económico, passando pelo mercado de trabalho e alterações unilaterais anunciadas para as compensações por despedimento. Até sexta-feira, o secretário-geral do GT compromete-se a apresentar um calendário com medidas na área do crescimento económico. Este ano, o Governo tem de cortar ao déficit o equivalente a 3,3% do Produto Interno Bruto. À exceção do Chipre, Portugal é o país com um ajustamento financeiro maior que qualquer outro da União Europeia em 2012. Este esforço terá de ser feito com a segunda pior taxa de crescimento e sob o risco de agravamento da recessão e do desemprego acima do previsto. O objetivo do Governo é chegar ao final do ano com um déficit de 4,5% do PIB, depois de ter fechado 2011 com um déficit de 4,2%. Os funcionários públicos que rescindam amigavelmente com o Estado os seus contratos poderão receber até 12 salários de indemnização, mas a mobilidade está para avançar. Os funcionários poderão também ser deslocados 60 km do seu posto de trabalho. O pacote destas medidas vai ser discutido esta quinta-feira entre o Governo e os sindicatos. A medida relativa às rescisões, escreve hoje o Diário Económico, vai ser negociada esta quinta-feira com os sindicatos e prevê que o valor das indemnizações nunca exceda 12 salários base. Os ministros vão ter carta branca para avançar com rescisões amigáveis no Estado e decidir quais os critérios para a cessação dos contratos de trabalho com os funcionários públicos. Mas só os serviços com disponibilidade orçamental o poderão fazer. Porém, só pode haver lugar à rescisão do contrato por mútuo acordo se a entidade empregadora tiver dinheiro para pagar a indemnização devida ao funcionário. O valor da indemnização nunca poderá exceder 12 salários base. A proposta do Governo define ainda que a compensação corresponderá a 20 dias de remuneração por cada ano de serviço, tal como define agora o Código de Trabalho para os novos contratos, mas o salário de referência não pode ser superior 20 vezes à remuneração mínima. A mobilidade vai ser outro dos temas em cima da mesa das negociações entre o Governo e os sindicatos da função pública. Na proposta está previsto que o funcionário possa ser sujeito à mobilidade interna temporária durante um ano para unidades que façam parte do mesmo serviço. A autorização do funcionário será tida em conta, exceto se viver ou trabalhar na área metropolitana de Lisboa ou Porto e a mobilidade for para qualquer concelho dessas áreas. O acordo do trabalhador, nos outros casos, também não é necessário se o posto de trabalho se situar até 60 km de casa. Questões polémicas, mas que vão avançar, diz o Governo. Avançar se verá ou não, respondem os sindicatos. Ainda são muitas as lojas de discos de vinil abertas em Portugal. No Porto, a Louie Louie disponibiliza várias bandas e artistas neste formato que fez muito sucesso nos anos 80. Comprar vinil ainda está na moda. Com a proliferação do formato CD durante a década de 90, as vendas de discos de vinil começaram a diminuir até quase desaparecerem.
Criou-se à volta deste objeto um verdadeiro culto que incorpora o manusear e o contemplar da arte da capa, o colocar o vinil nos giradiscos ou ouvir os estalidos iniciais. Eu acho que o vinil tem uma coisa que um CD não tem nem nunca há de ter, que é, já é um objeto que não pode ser duplicado. Isto, tenho aqui um disco na mão, é um objeto único. O vinil é um disco de plástico, usualmente de cor preta, que registra informações de áudio gravadas através de microfissuras. Estas cavidades são microscópicas e fazem a agulha dos giradiscos vibrar e produzir música. Eu sou da geração de vinil, eu comecei a comprar discos em vinil, não existia CDs ainda, nos anos 80, e a minha coleção de discos, eu também tenho CDs, mas também nunca deixei de comprar vinil. Tal como Rui Quintela, muitos mais voltaram a interessar-se pelo vinil. Depois do declínio, poucos eram aqueles que compravam este produto. O nicho de mercado resumia-se a colecionadores e amantes da música. Mas agora os clientes aumentaram e as grandes rodelas negras voltaram a ter visibilidade comercial. Eu acho que o vinil, o ressurgimento que está a ter atualmente, baseia-se no decrescimento do CD novamente, da perda de interesse do CD como objeto. Muitas editoras voltaram a apostar neste suporte com história e lançaram álbuns que durante muitos anos só estiveram disponíveis em CD. Acima de tudo, porque eu acredito piamente que, em termos de longevidade, eu acabo por usufruir mais tempo da música em vinil do que em CD. Existe um lado de fetichismo no vinil, algo que cativa pelo toque, pelo próprio aspecto do disco e pelo som. Além disso, se o vinil for bem cuidado, os dados ficam registados para sempre, ao contrário do CD. Eu, se tiver que apostar, acho que entre os CDs e o vinil, acho que são os CDs que vão desaparecer. Em pleno século XXI, o design do objeto tornou-se ainda mais apelativo. É até possível pegar na capa de um disco e colocá-lo na parede. Razões que levam muitas pessoas a trocar o computador e as aparelhagens pelos giradiscos. E é embalados por este ritmo que avançamos para as previsões do tempo para amanhã. O feriado com chuva para o norte e centro do país são as previsões do Instituto de Meteorologia para quarta-feira. De resto, muitas nuvens no sul, com exceção do Algarve. Quanto às máximas, 14 graus para o Porto, 17 para Lisboa e 19 graus de máxima para Faro. Votos de um bom feriado, se for caso disso, o 25 de abril de 1974 é assinalado amanhã. E nós regressamos também, não é? Sem dúvida. Bom feriado, bom 25 de abril.